grande honra. Recebi essa incumbência aqui do Venerável para fazer esse trabalho e contei com a orientação do meu padrinho de maçonaria, né? o Pedro Luiz da Cruz, o Paço Venerável. É um trabalho sobre a participação da maçonaria no processo de independência. É uma história oculta, uma história que a gente poucos sabem do que realmente aconteceu nos bastidores e aguçou muita curiosidade. Infelizmente, no Brasil, é um povo sem história, sem preservar sua língua, que está fadado a ser colonizado e a desaparecer. Essa frase é de Rui Barbosa, e eu tirei essa frase, fazer justiça ao livro do nosso irmão Josemar, que está aqui, e é também embaixador da Bramil em Minas. A pergunta norteadora de quando a gente começa a pesquisar esse assunto é qual foi a participação da maçonaria no processo de independência do Brasil. E o período de observação e delimitação é de 1760 a 1823. Por que 1760? Quando começa aqueles movimentos, aquele sentimento de separação em Minas, e 1823, quando Dom Pedro fecha a maçonaria, fecha também outras academias e também sociedades secretas que o ajudaram nos bastidores. O objetivo geral é investigar e demonstrar a participação da maçonaria do Brasil no processo de independência do Brasil. Os objetivos específicos é analisar a conjuntura mundial nacional no período que ocorreu a independência do Brasil, verificar a participação da maçonaria ou de maçons do Brasil no processo de independência e elencar a participação de José Bonifácio Gonçalves Ledo e as suas ideologias no processo de independência, e descrever a contribuição da Inconfidência Mineira para a independência do Brasil. Por que a Inconfidência Mineira? Bom, o Rio tem uma ligação muito forte com Minas, e eu acho que mais Minas com Rio do que Rio com Minas Gerais. Isso é histórico, né? Tanto que a capital do Brasil mudou de Salvador para o Rio de Janeiro para ficar mais perto de Minas por causa da mineração. E a mineração era o caminho de saída e também para fiscalizar e coordenar e também escoar o ouro para a colônia, para a metrópole portuguesa. Quando a gente começa a estudar, a gente vê a definição de maçonaria. É uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista. Filosófica porque trata da essência das propriedades e dos efeitos das causas naturais, investigando as leis da natureza e relacionando as primeiras bases da moral e da ética pura. Filantrópica porque não visa lucro, destinando seus recursos para o bem do gênero humano sem distinções. E progressista porque não se prende a dogmas, prevenções e superstições, não criando obstáculos no sentido da busca da verdade. Eu faço essa definição porque muitas pessoas, às vezes, têm um preconceito com a maçonaria, mas não conhecem o assunto, não conhece, e busca a liberdade, a igualdade de direitos e obrigações e a fraternidade. Ela não é uma religião, mas nós temos um ser supremo que nós veneramos, o grande arquiteto do universo, assim o denominamos, que é o Deus que une a nós todos. E uma sociedade que tem por objetivo unir os homens num sentido mais amplo e elevado do termo. Por isso admite pessoas de todos os credos religiosos em seus quadros. A moral e retidão são representadas pelo livro sagrado. O livro sagrado é a Bíblia. A Bíblia. As origens da maçonaria vai lá de 4.000 anos antes de Cristo. Vamos chegar a Salomão. Mas não vamos tão longe, não. Vamos aqui na Idade Moderna, né, quando a Inglaterra tinha loja de pedreiros ou pessoas com ofício de arquitetura e engenharia, começou a aceitar pessoas da nobreza, da burguesia e clero.
E na França, no século XVIII, durante o Iluminismo, a franco-maçonaria, que seguia o que James Anderson escreveu no livro das Constituições. E daí se criou-se, no decorrer dos anos, as obediências maçônicas, que são as jurisdições, um grupo de loja jurisdicionada, ela há uma determinada obediências maçônicas, que nós entendemos aí no mundo fora da maçonaria como Grande Oriente do Brasil, no caso aqui de Minas, né, Grande Oriente de Minas, e grandes lojas maçônicas, a qual nós pertencemos, mas somos todos irmãos. Dentro da maçonaria há ritos. Nós temos o conjunto de ritos, procedimentos ritualísticos, que seriam esses ritos. No caso aqui, temos vários. Moderno, brasileiro, adorinamita, brasileiro, York. No nosso caso aqui, é o rito escocês antigo e aceito. Mas nossos irmãos aí de João Molevade é o rito brasileiro. A maçonaria no Brasil é uma interrogação. Muita gente vai perguntar a Inconfidência Mineira. Eu poderia falar aqui da Inconfidência Baiana, mas que teve também influência da maçonaria, mas eu foquei na Inconfidência Mineira, porque a Inconfidência Mineira ela está mais próxima ao Rio, inclusive que teve maçons e pessoas do Rio de Janeiro, que a história não conta nos bancos escolares, que participaram da Inconfidência. E entre eles o pai do Gonçalves Ledo. Né? Nós vamos ver adiante. O pai do Gonçalves Ledo foi de um grupo de maçons ou de pessoas patriotas que participaram do grupo dos Inconfidentes. Havia 4 grupos, né? O dos ideólogos, dos ativistas, que participou de Tiradentes. Os ideólogos eram Tomás, Antônio Gonzaga, Alvarenga, Cônego Vieira. Os ativistas, o comandante-geral da PM da época, que estava envolvido, o próprio Tiradentes, os contratadores, né, que contratavam pólvora e outros, fazia a logística, e da retaguarda, que dava cobertura. Aí é uma dúvida, onde o pai do Gonçalves Ledo participou? Creio eu que o grupo da retaguarda, porque ele cuidou das famílias dos que foram condenados e exilados fora do Brasil, o pai do Gonçalves Ledo. A força política, né, se faz sentir porque assumiu várias ideias de liberalismo e anticolonialista. E em 1797, tem-se a notícia lá em Salvador de uma loja maçônica, mas essas lojas em Salvador eram ligadas à França, não eram lojas de uma obediência brasileira, ou lusitanas. Né? Nós tivemos aí loja Virtude e Razão, mais tarde denominada Virtude e Razão Restaurada de Salvador. Nós tivemos aí outra loja, 1800, 1801, Loja União, depois denominada Reunião, fundada por portugueses. Tivemos no Recife a loja de Pernambuco, Recife. Em 1815, a loja Comércio e Artes, no Rio de Janeiro. Essa já era formada por brasileiros, e, sobretudo, brasileiros que voltavam de Coimbra e que, para ingressar nessa loja maçônica, tinham que se comprometer com a causa de independência, embora era subordinado ao Grande Oriente Lusitano. Lembrando aos senhores que em 1815, Dom João VI estava no Brasil, e o Brasil vivia um esplendor, sobretudo a região do Rio de Janeiro, com várias inovações e melhorias no Rio de Janeiro. Em 1818, houve uma proibição de funcionamento de todas e quaisquer sociedades secretas pelo alvará régio de Dom João VI. As lojas foram fechadas. E aí, entra aqui, nós tivemos aqui as sociedades secretas e academias. Havia academias ligadas ao conhecimento de mineração, de botânica, e também arcádias, né? Que eram encontros literários, mas eram também algumas consideradas sociedades paramaçônicas, que atuavam ativamente. Em 1821, nós tivemos uma reabertura, com a ida embora da família real, a loja Comércio e Artes, agora denominada da Idade do Ouro,
ela se dividiu em três: União e Tranquilidade, Esperança de Niterói, Loja, Comércio e Artes, da Idade do Ouro. Ela se dividiu em três e começou a trabalhar ativamente para a Inconfidência Mineira. Em 10 de março de 1822, essa loja conferiu a Dom Pedro o título de Defensor Perpétuo do Brasil. O Heitor Pitombo, um historiador, afirma que, neste momento, José Bonifácio foi indicado para a maçonaria. Em 2 de junho de 1822, José Bonifácio criou com outros maçons a Nobre Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz, conhecida como Apostolado. Era uma sociedade secreta, mas era paramaçônica. Senhores, José Bonifácio, só para lembrar aqui, foi um dos 10 estudantes que em Coimbra trabalhava em prol da Inconfidência Mineira 30 anos antes. Então, umas questões que a gente tem que estar indo e voltando para entender o que aconteceu neste momento da história. Maçons continuaram a trabalhar no Clube da Resistência, que foi José Joaquim da Rocha, esse Clube da Resistência que queria a independência. Aqui, senhores, são alguns apetrechos de maçonaria, como colar, como avental, usados por Dom Pedro I quando iniciado. Em 1822, no Rio de Janeiro, é fundada a primeira obediência maçônica do Brasil, Grande Oriente Basílico, ou Brasiliano. Esse foi o primeiro, foi a célula máter do Grande Oriente do Brasil. Não existia ainda o Grande Oriente, cujo objetivo era lutar pela independência política do Brasil. Durão afirma que nessa sessão foi nomeado José Bonifácio para grão-mestre, tudo orquestrado por Gonçalves Ledo. Ele afirma também que José Bonifácio não era maçom. O Durão afirma que Tiradentes entrou na maçonaria por uma procuração, que não havia templos. Recentemente descobriram um templo em Ouro Preto de um inconfidente que não foi preso. Suspeita-se que é uma entrada de uma mina velha debaixo de uma casa em Ouro Preto, que nessa casa teria sido escondida a cabeça de Tiradentes. Suspeita-se, mas não é provado, mas que o templo maçônico existe lá. Foi encontrado lá os 7 degraus em pedra e sabão, tudo debaixo, o que lembra muito os soldados americanos que lutaram na guerra do Iraque, que entravam nas cavernas e montavam templos maçônicos com pedras para fazer todo o ritual maçônico. Isso agora, recentemente, soldados americanos no Iraque. Em 2 de agosto de 1822, Dom Pedro foi iniciado na maçonaria na Loja Comércio e Artes por Gonçalves Ledo. Ele tinha o nome de Guatimozin, que significa o último imperador assassinado por Cortés em 1522 no México. Esse codinome que ele usava. No Grande Oriente Basílico ou Brasiliano. Em 5 de agosto de 1822, passou para o grau de mestre. E em 22 de agosto foi aprovado com aclamação para ser o grão-mestre. José Bonifácio tinha sido indicado também por Gonçalves Ledo e era o grão-mestre. Mas nessa sessão ele foi retirado e colocado Dom Pedro. E isso só acirrou a briga entre os dois. O José Bonifácio e o Gonçalves Ledo, eles não se davam bem. Mas quando se tratava da independência do Brasil, os dois deixaram de lado as diferenças, assim como seus grupos, e se uniram para tentar a independência do Brasil. Aqui é Dom Pedro I. Esse desenho dele aqui é uma foto dele mais velho, pouco antes dele morrer, né, já como Dom Pedro IV, rei de Portugal. E aí o malhete que ele usou. Esse malhete está depois dos irmãos aí do Rio, no Palácio Lavradio, esse material, que é a sede do Grande Oriente do Brasil, desde 1843, segundo Durães. Eu vou passar aqui. Aqui eu coloco, né, que a partir daí começou uma rede de intrigas
né, entre o imperador, entre o grupo de Gonçalves Ledo, que queria de qualquer jeito a independência do Brasil. E era um grupo até certo ponto ortodoxo, porque pregava uma república aos moldes das colônias espanholas, que estavam com Simão Bolívar conseguindo se libertar da Espanha. Né? E é uma coisa, na novela deixou isso bem claro, que passou, que ele teria pedido como um voto de confiança que Dom Pedro assinasse três papéis em branco. E num deles era a demissão de José Bonifácio. O grupo do Gonçalves Ledo era muito acirrado com o grupo do José Bonifácio. Mas à frente eu vou explicar por quê. Em 4 de outubro de 1822, Dom Pedro proibiu o funcionamento das lojas maçônicas, por influência de José Bonifácio. Em 25 de março de 1823, o apostolado, aquele grupo criado por José Bonifácio e que ajudou muito Dom Pedro, aprovou a Constituição e em 23 de julho também foi fechado. E em 1830, né, já próximo da abdicação do trono de Dom Pedro, ele é criado o Grande Oriente Nacional, ou Grande Oriente Brasileiro, que foi aí no Rio de Janeiro, na Rua Santo Antônio, conhecido também como Grande Oriente do Passeio, local onde se instalou, ainda já durante o segundo reinado, Dom Pedro II, o Palácio de Lavradio. Passar aqui. O Grande Oriente, né, do Brasil foi formado por essas 3 lojas, União, Vigilância da Pátria e 7 de Abril. Para ser instalado, precisava ter 3 potências. Isso juntou-se, a do Rio se juntou a São Paulo e Pernambuco. José Bonifácio tentou restituir o Grande Oriente brasiliano, mas ele não conseguiu, não foi adiante, e com o tempo se fundiu o Grande Oriente. Então, o Grande Oriente é a célula máter a potência, né, da maçonaria brasileira, genuinamente brasileira. Vou caminhar aqui, e aqui, para vocês verem, as academias e ou sociedades secretas. Em Ouro Preto, por exemplo, haviam a Ordem dos Hospitalares, da Ordem dos Cavaleiros Hospitalares de Vila Rica, que essa ordem é ligada até hoje ao Vaticano, e que essa ordem é considerada uma sociedade, uma dessas sociedades secretas pertenceu a Tomás Antônio Gonzaga. E por que essas sociedades secretas, ou essas ordens hospitalares? Os templários eram uma ordem militar, mas eles tinham uma célula que fazia as benéficas em todos os terrenos que eles ocupavam, que eram essas ordens hospitalares. E Vila Rica se estabeleceu a Ordem Hospitalar de Vila Rica. Tá? Em 1777, dizem até que ela contribuiu muito para a construção da Santa Casa de Misericórdia. E aqui a gente vê as Arcádia Ultramarina. Né? Arcádia, por que eu chamo a atenção? A maçonaria, desde Pombal, ela era proibida em Portugal. Mas os maçons se reuniam, e reuniam em arcádias literárias. Tomás, Visconde de Barbacena, né? O próprio Cláudio Manuel da Costa, quando estudou em Coimbra, participou das arcádias, mas são também sociedades paramaçônicas. Acredita-se que lá que eles foram iniciados. Porque na Inconfidência, maçom mesmo, reconhecido por todos como iniciado, Tomás Antônio Gonzaga, e hoje sabe-se que o governador das Minas Gerais da época, o Visconde de Barbacena, e Cláudio Manuel. Os outros falam que é maçom, mas surge hoje outros historiadores que afirmam que eram ou foram iniciados nessas arcádias quando estudaram em Coimbra, ou no caso de Tiradentes, por procuração. Tem um escritor que fala isso, Durães. O processo de independência. O processo de independência foi uma série de fatores, não foi uma coisa do dia para a noite. Em 1806,
Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental. E quando ele decretou o bloqueio continental, Portugal ou aderia ou declarava guerra, ou ficava do lado da Grã-Bretanha. E o rei de Portugal ficou do lado da Inglaterra, né, e fugiu para o Brasil com toda a proteção da coroa inglesa. E o resultado prático foi o fim do monopólio luso sobre o comércio brasileiro. O Porto tinha a cidade do Porto tinha os comerciantes. E os comerciantes, eles tinham um pacto colonial, ou seja, eles compravam, tiravam do Brasil a matéria-prima, né, e vendiam para as colônias, como o Brasil, todos os bens de consumo que só podiam ser comprados deles. Então, esse era o pacto colonial. E com a vinda da família real para o Brasil, foi quebrado isso. E, logicamente, provocou o empobrecimento de Portugal, além de ser devastado, porque lá foi um campo de batalha, até a expulsão total dos franceses. Em 1820, eclodiu a Revolução do Porto, né, que tinha por objetivo um regime constitucionalista e a volta de Dom João. A situação econômica em Portugal era péssima, ele estava empobrecido. Aí o Dom João VI, patrono da Abramil, né? E aí o Dom João VI, pouco antes de retornar para Portugal, como ele era aqui. Passar aqui. A elevação de Brasil e ao Reino Unido, de Portugal e Algarve, pelo decreto 16 de dezembro de 1815, elevando a categoria de Reino Unido a Portugal e Algarve. Brasil ficou no mesmo nível de Portugal e ainda sendo a sede da coroa portuguesa. Para Durão, né, segundo Basílio, houve uma inversão brasileira, passando o Brasil a ser metrópole e Portugal a colônia. As ideias de independência e liberdade fervilhavam entre os maçons. E aí nós temos dois grupos. Quando eu estou dando aula, eu chamo a atenção dos alunos quando vou falar sobre a participação da Polícia Militar de Minas na Inconfidência Mineira, e quando eu vou falar por que a Inconfidência não deu certo, eu sempre falo a maçonaria azul e vermelha, mas eles não vão entender. Aí eu pego lá o time do Grêmio e o time do Internacional, os maragatos e os pica-paus. Uns lutavam pela um regime monarquia parlamentar e outro pela república. Então o time do Inter, vermelho, que é a maçonaria francesa, é a república, e o time azul, o Grêmio, né, é a monarquia parlamentar. Então, eu sempre faço isso para que os alunos gravem isso com maior propriedade. O Clube da Resistência, depois transformado em Clube da Independência, era a continuação de uma loja maçônica de nome Loja Distintiva, fundada por Padre Belchior. Padre Belchior estava na comitiva no dia da independência, estava na comitiva de Dom Pedro I. Passar aqui. Aqui é a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, né? Gostaria muito de ir ao Rio e localizar esse local onde foi esse desembarque, né? Eu gostaria muito de saber no Rio onde foi. Os amigos do Rio aí, depois aqui gostaria que me falasse se tem ainda esse local, o vestígio desse marco histórico, que acho que é ali que começou na prática, verdadeiramente, a independência do Brasil, quando Dom João não pisou somente no solo baiano, mas no solo do Rio. Ali que fervilhou realmente o processo que culminou com a nossa independência. Bom, Portugal, como eu disse, estava empobrecido, era governado por um comandante inglês, né? Desde a invasão, um interventor, né? O comércio estava arruinado, e o Brasil era uma pedra no calcanhar dos comerciantes, da elite portuguesa que queria recolonizar o Brasil. E exige a volta de Dom João VI. Contudo, seus poderes foram diminuídos e as cortes passaram a governar. O comércio estava arruinado, abertura dos postos do Brasil às nações amigas, mas aí nós temos que fazer um paralelo. Nações amigas
Inglaterra, porque a indústria brasileira pôde abrir, mas como ia competir em qualidade e preço com os produtos ingleses? Quer dizer, nós viramos um monopólio inglês. A verdade foi essa, na prática foi isso. Mas houve liberdade de se criar indústrias, coisas que não podiam, por exemplo, na época da Inconfidência Mineira, não se podia nem cogitar e fazer uma fábrica no Brasil. E no dia 26 de abril, Dom João VI, depois de muito protelar, ele volta para Portugal, mas com os poderes diminuídos e as cortes passam a governar Portugal. Aí a partida de Dom João VI é um local também que eu queria saber onde que é esse local no Rio, onde que esse local, esse marco histórico, né? Aí a partida, né, depois de muito protelar, e antes de sair, ele fez um decreto de Dom João VI, encarregar do governo geral inteira administração de todo o reino do Brasil ao meu muito amado e prezado filho, Dom Pedro de Alcântara, príncipe real do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, constituindo-o regente e meu lugar-tenente, para que, com tão proeminente título e segundo as instruções que acompanham a este decreto e vão por mim assinadas, governe na minha ausência e enquanto pela Constituição se não estabeleça outro sistema de regime, todo este reino com sabedoria e amor dos povos. Isso foi a gota d'água para as cortes portuguesas. Eu passo aqui, Dom Pedro tinha apenas 23 anos de idade quando ficou no Brasil. Para as cortes, sua presença e a condição do Brasil de reino era um motivo, era uma pedra no sapato. Havia várias tropas estacionadas no Brasil que obrigaram Dom Pedro a jurar observar a Constituição portuguesa. Olha a pressão que viveu Dom Pedro I. De um lado, as tropas portuguesas estacionadas no solo brasileiro, e do outro lado, os brasileiros que pressionavam e que, de uma maneira, trabalhavam pela independência e, até certo ponto, pela destituir a monarquia no Brasil. E as medidas da corte tentaram, observando isso, tentaram diminuir o poder do príncipe regente e, por fim, a autonomia que gozava no Brasil. Chegaram a criar governos provinciais desligados do Rio de Janeiro, passando a ser subordinados às cortes, que aí Dom Pedro teve que assinar um decreto proibindo isso e contar com a participação dos governadores das províncias para não cumprir. O Brasil estava fervilhando. E se ele não toma essas atitudes, obviamente assessorado por maçons, Gonçalves Ledo, José Bonifácio, José Clemente Pereira, o Brasil ia se tornar igual à América Espanhola, estados independentes. O próprio estado de São Paulo, a província de São Paulo, na época, já tinha rumores de querer se separar do resto do Brasil, tanto que Dom Pedro foi lá a convite para acalmar os ânimos. Já tinha começado o murmúrio em Minas Gerais, Belo Horizonte, não existia Belo Horizonte, nem Ouro Preto. Ele veio a Ouro Preto e depois partiu para São Paulo, para acalmar os ânimos. E daí veio a independência. Aqui vamos ver as ideologias, né? Nós tínhamos a ideologia, a maçonaria azul, que é inglesa. Eu brinco com os meus alunos, é o time do Inter. E a outra, a República Constitucional, a vermelha, a francesa. O time do Inter, vermelho. O time da azul, do Grêmio. Me desculpe corrigindo aqui. Gonçalves Ledo era esse grupo republicano, a maçonaria vermelha, e era até certos pontos meio ortodoxo. E eu disse aqui que ele era filho de um confidente do grupo dos contratadores. Ele chega aí para Coimbra e passa-se, ao pouco tempo, o pai veio a falecer. E ele retorna rapidamente para o Brasil. Alguns historiadores acreditam que ele fez uma promessa para o pai, que se o pai dele falou que se ele morresse, que ele cuidaria da promessa, né, de fazer valer a promessa que fez, cuidar da família dos inconfidentes
que foram exilados do Brasil. Coronel Paula Freire, José Alves Maciel e outros que foram exilados. E até mesmo a família do Tiradentes, que ficou sem nenhum bem, teve que se esconder na região hoje de São João del Rei. Esse grupo defendia o rompimento total dos laços com Portugal, pregava um regime que se aproximasse dos países latino-americanos, que naquele momento conseguiu suas independências da coroa espanhola. Bom, esses países aqui, gente, nós temos que fazer agradecer ao outro grupo maçônico, porque se fosse desse jeito, o Brasil, talvez o Rio, São Paulo e Minas teriam formado um país independente. Mas o Sul ia ser outro país, o Nordeste outro, o Brasil iria se dividir todo, igual a América Espanhola. Aqui é o Gonçalves Ledo, como ele era, mas era um grande brasileiro, uma pessoa que, dentro do seu ideal, pensava o melhor para o Brasil também. Nós não podemos tirar o seu mérito, um grande maçom, um grande patriota. Aqui eu vou passar aqui. E José Bonifácio? Bom, José Bonifácio representava o grupo da maçonaria inglesa, azul, tá? A maçonaria azul, a maçonaria do Grêmio, que eu brinco muito, que a camisa do Grêmio, monarquia parlamentar. José Bonifácio, ele formou em direito, mas ele tinha também formação em filosofia e engenharia. Quando os franceses invadiram Portugal, ele se alistou no exército português e chegou ao posto de tenente-coronel da infantaria portuguesa. Ele era um dos professores de Coimbra, tá? E veio para o Brasil depois de 1815, depois praticamente que os franceses foram expulsos de Portugal, que ele veio para o Brasil, 1818, mais ou menos por aí. Já tinha passado algum tempo e ele retornou ao Brasil. E daí ganhou a confiança do Dom Pedro e foi o ministro dele. E um conselheiro, um homem sábio, e pregava a união desde que mantivesse sua autonomia, que englobasse as colônias e não admitisse escravidão. Essa questão da escravidão é meio polêmica. Eu não sei até que ponto isso era unânime entre eles. Talvez o José Bonifácio, sim, mas todos, eu tenho as minhas dúvidas. A própria Inconfidência, nem todos os inconfidentes era favorável a libertar os escravos. Eu acho que foi uma coisa conquistada a duras penas, e não com maioria absoluta. Eu tenho as minhas dúvidas com relação a isso. Aí o José Bonifácio, como ele era ministro, né, do governo de Dom Pedro I, e também mais tarde o tutor de Dom Pedro II. Bom, quando eu falo ideologia, eu tenho que voltar em Confidência. Essa figura que vocês estão vendo é uma casa. Essa casa pertencia ao comandante do Regimento Regular de Cavalaria de Minas, Tenente-Coronel Francisco Paula Freire de Andrade e Silva. Em 1788, ou em 26 de dezembro, ou fevereiro de 1789, teria havido uma reunião. E nessa reunião, houve um racha entre os inconfidentes. Um grupo não quis mais participar, e outro grupo, que teve à frente Tiradentes, resolveu continuar com os planos. E esse grupo, hoje sabe-se que era um grupo que tinha ideologia da maçonaria vermelha, francesa, republicana, e que se sobressaiu. Aí vocês estão vendo o Alferes Tiradentes, com o uniforme, né, dos Dragões Mineiros, né, do Regimento Regular de Cavalaria de Minas. Aí vocês estão vendo ele fardado. E à frente, vocês vão ver a bandeira de Minas. Por que eu coloco isso aqui? Para a gente entender. Dizem que nessa reunião
houve uma proposta de uma nova bandeira, de uma bandeira para essa nova nação que iria nascer, caso os planos dessem certo. E Tiradentes propôs três triângulos a Santíssima Trindade. E aí que o Alvarenga Peixoto falou assim, não, eu quero um índio soltando os grilhões, as correntes representando os grilhões portugueses. E, por fim, resolveram que ia ser um triângulo. E a cor vermelha. Durante muito tempo, a bandeira de Minas foi verde. Durante a República, até o governo do saudoso presidente Juscelino Kubitschek, quando era governador. Ele que mandou um decreto que, no governo de Magalhães Pinto, antes da Revolução de 64, um ano antes, autorizou a mudança para a cor vermelha. Agora eu pergunto, por que vermelho? Está mais próximo, realmente, dos ideais, da ideologia dos dois grupos, né, que tinham, de inconfidentes que tinham naquele momento. Libertas quais será também. É a frase do poeta romano Virgílio. Essa aí é o que prova que o grupo que sobressaiu nessa reunião dos inconfidentes era o grupo da maçonaria vermelha, República. A independência do Brasil. Bom, eu já disse que Dom Pedro representava uma pedra no sapato das cortes portuguesas. Houve resistência em 3 províncias, já falei, Minas Gerais, o próprio Rio, né, com Gonçalves Ledo, e São Paulo, culminando com uma petição de 8.000 assinaturas solicitando que ele não fosse embora. Tá? No dia 9 de janeiro de 1822, o famoso dia do fico, porque a pressão das cortes portuguesas era muito grande para que Dom Pedro fosse embora. E aí o Gonçalves Ledo articulou na maçonaria e fizeram uma petição que, através do José Bonifácio e Dona Leopoldina, que nós não podemos tirar o mérito dela, ela não era maçom, mas era esposa, né? Uma grande mulher, uma pessoa muito direita, que convenceu Pedro a ficar e lutar e enfrentar as dificuldades. No mês de maio, Dom Pedro assinou um decreto no qual qualquer decisão das cortes de Lisboa teria que ter sua autorização, porque eles chegaram a fazer um documento que os governadores se subordinavam às cortes. Os senhores já pensaram se isso, na prática, fosse válido? O Brasil iria se ter independência, mas iria ficar igual à América Espanhola. E aí, para Sérgio Couto, esse dia do fico foi uma desobediência aos decretos semanais das cortes, que queriam a reversão do Brasil à sua condição de colônia. Acho que aqui foi um outro ponto marcante. E o embate entre os comerciantes do porto faziam ligação das cidades com a colônia e a força escravocrata do Brasil e das famílias que viviam do tráfico dos fazendeiros. Não se iludam, tinham brasileiros, né, nessa novela da Rede Globo, mostrou isso, grupos de escravocratas que queriam que permanecesse do jeito que estavam, porque estavam ganhando dinheiro, era muito bom para eles. Não é? Então, essa questão da abolição da escravatura, eu tenho as minhas dúvidas isso aí, eu acho meio controverso isso aí, eu acho que tem que ser mais pesquisado. Até mesmo entre maçons, havia maçons que eram a favor e outros não, né? Porque tinha pessoas que viviam desse tráfico, havia também os fazendeiros que era a força de trabalho, era a força de trabalho escravo. No dia 9 de janeiro é conhecido como o dia do fico. E aí eu coloco Gonçalves Ledo, José Clemente da Rocha, José Joaquim da Rocha, José Clemente Pereira e a participação, claro, de José Bonifácio de Andrade Silva. Dom Pedro ouvia muito ele. E ouvia Dona Leopoldina também. A gente tem que dar o mérito. Dom Pedro foi a São Paulo, a convite da Câmara, porque havia lá um grupo que estava querendo se separar do Brasil. E ele partiu no dia 14, lá chegando no dia 25 de agosto. No dia 3 de agosto, antes de sair para São Paulo, ele nomeou Dona Leopoldina chefe do Conselho de Estado e princesa interina regente,
ela tinha a caneta na mão, o poder de decidir. Estava em Pindamonhangaba quando Gonçalves Ledo propôs a independência do Brasil. Numa última reunião, o irmão Nelson Passo Venerável falou do 20 de agosto, que é a data do Grande Oriente. Realmente, Gonçalves Ledo propôs isso aí mesmo. Foi Gonçalves Ledo. Mas, para isso, precisava de outras medidas. A verdade é que a independência do Brasil iria sair com o São Dom Pedro. Mas se fosse sem Dom Pedro, o Brasil, iria, na minha concepção, iria virar uma América Espanhola. Vários estados no continente. No dia 7 de setembro, retornando para São Paulo, próximo ao Riacho do Ipiranga, ele foi interceptado por emissário do Rio de Janeiro, que trazia correspondências importantes. Havia decretos, né, das cortes que o transformaram em simples governador subordinado à autoridade da metrópole, cartas de José Bonifácio e da princesa Leopoldina. E me permitam, senhores e senhoras, ler aqui. Dona Leopoldina para ele: Pedro, o Brasil está como um vulcão. As cortes portuguesas ordenam a vossa partida imediata, ameaçam-vos e humilham-vos. Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraça se partirmos agora para Lisboa. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para vós, seu monarca, com vosso apoio ou sem vosso apoio. Ele fará sua separação. O pombo está maduro, colhei-o, já se não apodrece. Ouvi o conselho do vosso ministro José Bonifácio, se não quiserdes ouvir o da vossa amiga. Pedro, o momento é o mais importante de nossa vida. Já dissestes aqui o que irei fazer em São Paulo. Fazei, pois tereis o apoio do Brasil inteiro e contra a vontade do povo brasileiro. Os soldados portugueses que aqui estão nada podem fazer. Leopoldina. Essa carta foi transcrita no jornal da Folha de São Paulo, na edição de domingo, 17 de dezembro de 1972. Os outros documentos, segundo a história, Dom Pedro teria julgado fora. O professor Lasmar, Jorge Lasmar, saudoso professor Jorge Lasmar, em uma de suas obras, afirma que o padre Belchior, que estava na comitiva, guardou esses documentos. Tá? Então, eu falo isso porque quando eu fiz o curso de História, o professor Jaime Pinsky, ele esteve em Belo Horizonte, o professor era da USP, e fazendo uma palestra, ele falou que, segundo algumas historiografias, Dom Pedro teria, inclusive, feito higiene pessoal com esses documentos. Mas, segundo o livro do professor Jorge Lasmar, ele teria realmente julgado no chão e o padre Belchior teria guardado esses documentos. O que aconteceu lá nas margens do Riacho do Ipiranga, né? Às 16 horas e 30 minutos. Ele amassou os decretos depois que leu e o jogou ao chão. Arrancou os laços com as cores portuguesas que lhes adornavam o uniforme, concitando seus seguidores a fazer o mesmo. Em seguida, disse a todos que ali estavam que, daquele momento em diante, o lema seria independência ou morte. Ao chegar a São Paulo, foi recebido com festa, né? No dia 10 de setembro, ele partiu para o Rio de Janeiro, onde chegou no dia 15 e foi aclamado pela multidão. No dia 12, ele foi aclamado como primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro, e coroado em 1º de dezembro daquele mesmo ano como imperador do Brasil. Né? Aqui é no momento em que ele grita, né, o lema daqui para frente: independência ou morte. E era uma comitiva grande. Os dragões, e aqui a gente volta de novo à Polícia Mineira. Esses dragões do rei, né, foram tirados do esquadrão aqui do Regimento de Minas, que foi criada a Guarda Imperial. Hoje é a Guarda Presidencial, que foi, me corrijo aqui os companheiros do Exército que estão aqui, foi transferida do antigo estado da Guanabara para Brasília. Tá? E aqui é o momento que estavam na escolta do imperador. E aqui é o momento que ele grita que o lema seria daqui para frente, independência ou morte.
E aqui, gente, eu não posso deixar de falar fui estudar sobre essa senhora, a nossa imperatriz. E a minha admiração, nem no curso de história eu tive essa visão dessa senhora. Carolina Josefa Leopoldina de Habsburgo-Lorena. No Brasil, passou a se assinar Dona Maria Leopoldina ou Dona Leopoldina. Foi arquiduquesa da Áustria, imperatriz do Brasil, durante 8 dias, rainha de Portugal. Fazia parte da nobreza de Habsburgo, filha do Aqui não. imperador romano germânico Francisco II, e a partir de 1806, apenas imperador da Áustria. Ela nasceu em 1797, casou-se com Dom Pedro I, né, em 1817, e morreu em 1822. 26, me desculpe, 1826. Em 2 de setembro, de setembro de 1822, reuniu com o Conselho de Estado e redigiu uma carta a Dom Pedro, e anexou o decreto de Lisboa. E idealizou a bandeira do Império Brasileiro. A bandeira, aqui, vocês vão ver ela. A gente tem que bater palma, porque aqui são 2 desenhos como era a imperatriz. E aqui a artista que a representou na novela, que nessa atual novela faz papel, se eu não estiver enganado, da esposa de Dom Pedro II. E aqui vocês estão vendo uma semelhança, né? Ficou bem semelhante a artista da imperatriz. Uma grande mulher, uma mulher direita, foi realmente uma pessoa importantíssima nesse processo de independência do Brasil, né? Muito inteligente, muito perspicaz, realmente uma autoridade do porte que foi realmente, e que, lamentavelmente, a história não traduz a importância dela para os brasileiros, lamentavelmente. Vou passar aqui. Aqui é a bandeira que ela idealizou, né? O verde, que não tem nada a ver com as matas, a bandeira, aí a cores da família Bragança, o amarelo da família Habsburgo-Lorena, né? E aqui os raminhos de café e tabaco, e a cruz, né, de Santa Cruz, se eu não estiver enganado, Cruz da Ordem de Cristo, me perdoe, ao centro. É a bandeira que ela idealizou para o Império Brasileiro. Uma grande mulher que a gente tem que reverenciar, além de uma pessoa muito correta, muito direita, à altura realmente do que ela foi, do que ela representava. E aqui, gente, eu chego às conclusões. Por que a independência não deu certo? E por que deu certo, o que a Inconfidência não deu certo, a Inconfidência Mineira, e por que deu certo a independência do Brasil? Primeiro, na independência só havia a Revolução Americana e estava ocorrendo a Revolução Francesa e suas sequelas. Durante o processo de independência, a independência do Brasil, as colônias estavam se libertando da Espanha. As ideias liberais, sim, tinha nas duas, mas eram incipiente ainda, né? Durante o período da Inconfidência Mineira eram mais ideologias, na prática ainda não tinha pegado. A Revolução Industrial estava começando na Inglaterra praticamente, e a Inglaterra estava desmoralizada com a independência dos Estados Unidos. Então, já no processo de independência do Brasil, já estavam essas ideias mais solidificadas. A ação das lojas maçônicas. Bom, na Inconfidência teve também, não a loja maçônica da forma que nós conhecemos, da forma que nós sabemos, né? Mas tinha sociedades secretas na Inconfidência Mineira. Aqui tinha sociedades, na independência do Brasil, as sociedades secretas e as lojas maçônicas atuando livremente. E o progresso do Reino do Brasil na época de Dom João VI. Na Inconfidência não havia isso. Não havia de forma alguma isso. E havia, sim,
no processo de independência, Dom João VI deu uma inovação ao Rio de Janeiro muito grande. Ele transformou o Rio de Janeiro realmente numa capital em pouco tempo, deixou pelo menos, ao meu ver, né, o alicerce bem firme para ser a capital de um reino realmente. Então, por isso que eu chego a essa conclusão, essa humilde conclusão, sabedor eu que estou aberto aqui a observações e pessoas talvez não concordem e tenham um outro posicionamento e um outro informação, vou aprender com os senhores, tá? É isso. E aqui é a biografia que eu usei, que eu pesquisei, os livros que eu fui buscar, tá? Está à disposição. Eu vou tirar aqui. É isso o que nós tínhamos aqui para passar para os senhores, tá? O que tínhamos aqui para passar para os senhores hoje aqui.